RP Comunicação apresenta Pode Debater. Um oferecimento: Marque-se, Marcas e Patentes. Colégio Aquarela. Estatex, Uniformes e Esportes. E Vaoro Arquitetura. Estamos começando mais um saudosíssimo Pode Debater aqui na RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo. E, gente, esse estúdio aqui de podcast, ele tem dado sucesso, viu? Todo mundo tá falando dele por aí. Quer vir gravar um podcast? Vem aqui, entenda os nossos pacotes, os nossos projetos de como gravar um podcast. De repente o seu, você sendo um apresentador. Imagina só, toda semana você com um podcast aqui, falando dos assuntos que vai fazer interesse ali para sua audiência, não é mesmo? Então a gente tem esse espaço aqui. E o Pode Debater, gente, além de servir um café excelente, tem sido uma ótima ferramenta de utilidade pública, viu? A gente conseguiu atingir aí a marca de mais de 90 podcasts nessa corrida eleitoral, no curto espaço de tempo, do dia 16 de agosto até dia 4 vai acontecer os podcasts, né? Então, a gente vai passar da marca aí de 90 podcasts. Nossa meta era 140, mas teve algumas demandadas aí de horários. Desculpa, infelizmente alguns candidatos não puderam participar. A gente entende porque muitos não receberam recurso, então batendo canela aí porta a porta, e esse horário realmente era muito precioso para eles lá na rua. Mas assim, eu digo que o seguinte, esse espaço aqui também para o vereador, muitas vezes ele atinge mais casas, mais bairros, mais pessoas, né? A ideia é que ele venha aqui realmente se promover, poder falar o que ele pensa, o que ele acha de cada área e tudo mais. Se torna mais conhecido, aumenta a credibilidade do candidato, e aí o eleitor ele tem uma visão diferente do candidato, né? Às vezes pensava que o candidato defendia apenas uma pauta, falava apenas de um jeito. Eu não sabia que ele pensava isso de repente para a saúde, eu não sabia que ele pensava isso aí para a educação. Então esse espaço aqui é para você entender como que o seu candidato pensa. E eu tenho certeza que daqui de repente você pode eleger alguém para que nos represente ano que vem na Câmara de Vereadores. E não é só eleger, tá bom? O seu papel como cidadão é acompanhar o trabalho do vereador. Não é só votar, virou as costas e daqui 4 anos reclamar que ele está voltando a pedir o seu voto. Você também tem que ficar no pé dele, afinal ele está te representando, não é mesmo? E não vote em branco, gente. Quando a gente vota em branco, é a mesma coisa de você chegar numa lanchonete e falar, me dá um lanche de qualquer coisa, e pedirem aí e colocarem uma cebola inteira picada no teu lanche, né? Então, não deixa as pessoas escolherem por você. Entenda os candidatos que a gente tem aqui como opções esse ano. Entenda o projeto, as propostas de cada um, o que ele defende, o que realmente é importante para você. Eu não quero falar de política. Tá bom. Amanhã você vai sair no asfalto buraquento e aí não vai querer falar de política. Política é igual, você está passando pela política, né? Asfalto é política, ponto de ônibus é política, andar de ônibus é política, dependeu da saúde pública, é política também. Teu filho vai para um CMEI, vai para uma escola, é política. Então você tem que participar desse momento democrático para escolher as pessoas certas, para defender as pautas certas que fazem sentido para a nossa cidade, né? A gente está na hora de virar a chave e fazer uma cidade modelo. Parar de falar que Foz tem potencial. Tem potencial quer dizer que tem força, mas não faz. Tem que falar que Foz tem potência, tem força, que já executa. Então, para isso, a gente tem que fazer o nosso papel de cidadania, tá bom? Cristiano, a RP Comunicação não levanta nenhuma bandeira partidária. A gente não defende partido A, B, Y ou Z. E muito menos algum candidato. O que a gente quer aqui é que você tome a melhor decisão. Você escolha o melhor candidato para a nossa cidade. A gente sabe que você, antes do vereador, você tem um poder que é muito grande, que é o poder do voto. Só que depois que você eleger, ele tem o poder da caneta. E daí não adianta reclamar, tá bom? Então faça a escolha certa. Faça isso de maneira assertiva. Não venda seu voto. Não troque por uma chapa de boca, de dentadura. Não troque por um botijão de gás. Se vai colocar um adesivo no carro, coloque apoiando o candidato. Não cobre dele para fazer isso, tá bom? Porque a corrupção começa por quem aceita ela. Então, não dê essa brecha.
porque senão a conta vai ficar alta nesses próximos 4 anos, viu? E a gente está aqui hoje com o Osni de Moraes, do Podemos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cristiano. Obrigado pelo espaço, obrigado por nos ceder esse espaço para que possam nos conhecer como candidato, né? E lisonjeado pelo convite. Que isso. Pelo convite. A gente sempre fala aqui, Osni, que não, dentro da história da comunicação, aqui em Foz do Iguaçu, pelo menos, eu não conheço. Tenho 38 anos de cidade, nascido e vivi a minha vida toda aqui nessa cidade. Não conheço nenhuma empresa de comunicação que abriu as portas para os candidatos a vereador poder se promover. A gente sabe que o tempo de TV é pequenininha, de 30 segundos para quem tem TV, né? Sem contar que atrapalha lá o horário de novela da Dona Maria, atrapalha o horário de jornal do Seu João. E aqui a gente tem esse espaço para que o candidato possa se promover da melhor maneira. Candidato, o seu tempo aqui ele é de 30 minutos. Certo. A gente tem essas 9 pautas, tá bom? Correto. O seu tempo ele começa agora. E a primeira pergunta é quem que é o Osni? O Osni de Moraes. Osni de Moraes, eu sou empresário do ramo de refrigeração. Eu tenho uma empresa já. Eu moro em Foz do Iguaçu há mais de 33 anos. Eu vim de Cascavel, muito novo para cá. E me instalei na região do Porto Belo, Jardim Califórnia. Desde então, moro lá, nesse longo tempo. Casei, constituí família, tenho filhos, tenho netos. E estou lá com uma empresa de refrigeração lá na região do Califórnia. Bacana, cara. Então, a gente está hoje vendo as necessidades da nossa comunidade, da nossa cidade, uma comunidade que nós temos lá muito carente, com algumas situações, as demandas que não são atendidas, nós colocamos à disposição da população, à disposição de Foz do Iguaçu, para ser um vereador de Foz do Iguaçu, para tentar fazer a diferença que a gente precisa tanto na nossa cidade, né? Bacana. Porque nós estamos aí, além de ser empresário, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente paga impostos e vendo que os nossos impostos são mal administrados na atual política, vamos dizer assim, né? Então, a gente quer tentar fazer um trabalho mais justo, mais coerente possível, junto à comunidade, à nossa cidade, para que a gente mude isso, né? A gente precisa dessa mudança, né? É, realmente. E a região ali do Califórnia tem crescido muito, né? Muito. Vários bairros lá para trás, né? Hoje, ali naquela região ali, nós temos ali o Ecoville 1, o Ecoville 2, que é templo budista, nós temos ali, tem um ponto turístico na nossa região. Exatamente, e precisa de um olhar realmente. Eu penso que precisa de um representante também. Não estou só deixando adendo. Não precisa ser o Osni, eu não estou defendendo o Osni aqui. Mas eu vejo que lá precisa de um representante, porque tem ruas importantes que não tem calçada, tem ruas importantes que não tem iluminação. Isso que é importante falar, que além de nós ter um ponto turístico, nós estamos numa rota de turismo. Nós estamos num bairro totalmente esquecido, aquela região nossa lá, crescendo a região, como você falou, aquela região está crescendo muito ultimamente, né? Olha só, várias famílias estão vindo ali para Ecoville 1, Ecoville 2. E além disso, é um abandono total. É lixo nas beiras de rua, sem calçada, nós não temos uma malha viária legal para o turista que chega. Qual a imagem que o turista chega? Você chega no Porto Belo, o templo budista, onde é o templo budista? O pessoal fica perdido, não temos sinalizações adequadas para isso. E não temos representatividade nenhuma naquela região nossa. Então, a gente precisa que esteja alguém lá. O Osni de Moraes está aqui para ser o representante da região. A gente espera que isso aconteça, com o apoio da população, com o nosso apoio, que a gente faça a diferença lá. Bacana, Osni. Show de bola. Bom, que Deus acompanhe você nessa sua jornada, amigo. Obrigado. Vamos lá. Vamos aqui para o nosso Pode Debater e vamos escolher aqui uma pauta. Vamos começar falando do quê, gente? Desenvolvimento econômico e emprego. A gente sabe que Foz do Iguaçu realmente precisa de novas indústrias, de novas oportunidades de trabalho. E que os políticos têm que ir para trás, para cima, né? Para cima, para mexer com isso aí. Vamos lá. Vamos ver o que saiu aqui de pauta para a gente conversar. Candidato, qual medida você acha pertinente para apoiar o empreendedorismo e as pequenas empresas, as pequenas lá do bairro, aquelas que estão começando? Pois é, isso é um assunto muito pertinente, né? Eu, como empresário do bairro, que eu sou bairrista, eu tenho empresa de refrigeração dentro do Califórnia. Minha empresa está 16 anos dentro do Califórnia, vai 17 anos agora lá. Constituímos a empresa no Califórnia. E o falta de incentivo para o pequeno empresário é muito grande. Você não tem incentivo. Você não consegue. O pequeno empresário ele não tem incentivo fiscal nenhum. Ele está gerando emprego dentro da comunidade dele, onde que é importantíssimo, porque você absorve aquela mão de obra local
muito mais prático para você ter o pessoal. Você não, e o incentivo fiscal é zero. Você, hoje, os órgãos públicos não nos ajudam em nada, como empresário. Eu falo isso como empresário porque eu sou empresário daquela região, então eu tenho propriedade de falar do assunto. E a qualificação da mão de obra, que é muito... Hoje, nós não temos ninguém que qualifica a mão de obra para trabalhar. Na minha área de refrigeração, para você ter uma ideia, eu não consigo pegar um técnico hoje, eu tenho que contratar uma pessoa que está iniciando, que tem a vontade de aprender, para ensinar essa pessoa... Aí é o tempo técnico. todo de Isso construir. É um tempo moroso. E a nossa cidade, que é uma cidade em desenvolvimento, uma cidade próspera, que eu falo que Foz do Iguaçu é uma cidade muito próspera, com grandes hotéis, com uma rede hoteleira muito fantástica, grandes restaurantes. Nós não temos esse tempo de formar um técnico. A gente precisa de incentivos que forme o cidadão para a gente absorver essa mão de obra. E o incentivo fiscal seria muito importante. Você veja só, o pequeno empresário que tem uma lojinha no bairro, ele não consegue um financiamento bancário, ele não consegue uma ajuda fiscal da prefeitura em nada. Ele tem que ter um programa que ajudasse o pequeno empresário para gerar emprego naquela região. Gerando emprego, a gente gera divisas. Gerando divisas, a gente vai querer gerar mais impostos e, com isso, a gente tem mais incentivo, mais investimento nesse ramo. Hoje é muito precário isso. É uma das coisas que a gente tem que brigar muito para que isso seja atendido. A gente trabalhar em cima disso, incentivando o pequeno empreendedor. Exatamente. 2 anos ali sem alguns impostos ou reduzidos já ajudaria muito, né? Muito. Vamos lá, candidato. Vamos dar sequência. Cultura e lazer. Foz do Iguaçu hoje tem adotado aí mais de 90 etnias na nossa cidade. Fora os que vêm da UNILA e tudo mais. Então, cultura a gente tem muito aqui para se falar e para se fazer. Mas quando a gente fala de lazer, não tem uma praça adequada, não tem um bosque adequado, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que saiu aqui. Candidato, você vê como uma oportunidade ao município planejar eventos culturais para contribuição ao turismo e à economia local? Qual projeto você acha que seria interessante propor para que isso acontecesse? Propor eventos aí para... A nossa cidade é uma cidade que, além das etnias, como você bem falou, né? A cidade é uma cidade que recebe gente do mundo todo. Nós temos uma Cataratas, uma Itaipu, e isso faz com que a gente tenha potencial para criar eventos, para poder trazer esses eventos, grandes hotéis, com grandes salões de eventos aqui. Então, a gente precisa um incentivo fiscal, incentivar que esses eventos venham para Foz do Iguaçu. A gente costuma dizer assim, você pega esse festival de Gramado, tem um festival de cinema em Gramado. Por que não trazer um festival de cinema para Foz do Iguaçu? Incentivar isso, buscar isso, que venha para Foz do Iguaçu. Nós temos a Cataratas, temos Itaipu, tem Parques das Aves. É um atrativo que a gente pode trazer esses festivais culturais para a nossa cidade. E eu nunca vi isso, alguém brigar nessa pauta de querer trazer isso. Trazendo isso, a gente traz o quê? Traz renda para a cidade, traz desenvolvimento para a cidade, a gente consegue fomentar a nossa economia, porque a gente tem uma rede hoteleira, quase uma das melhores do país. Somos a segunda cidade do país mais visitada. Perdemos só para Rio de Janeiro, com o turista. E o pessoal leva um festival de cinema para Gramado. Por que não trazer para Foz do Iguaçu? Por que não buscar por isso? Eu tenho certeza que realmente ia ser muito produtivo para a cidade. Nossa, demais. Sem dúvidas. Seguindo aqui com o Pode Debater, gente, vamos falar do que mais? Vamos falar aqui de mobilidade urbana e infraestrutura. O candidato é lá da região do Porto Belo. Eu queria perguntar aqui pro pessoal do Porto Belo, deixa um comentário aí, como é que tá os ônibus aí, gente? Como é que tá os pontos de ônibus e tudo mais? Os horários de ônibus? Tá tudo certinho? Tá rodando bem? Os ônibus tá gostoso? Com ar-condicionado, bacana? Chega rapidinho no centro? Como que é aí? Deixa nos comentários aí para nós. Candidato, vamos lá. Nossas calçadas estão destruídas. O ciclista não sabe se arrisca na rua ou dividindo o que resta da calçada com os pedestres. Uma pessoa cadeirante ou uma mãe com um carrinho de bebê mal consegue andar mais de uma quadra sem um vai e vem, da rua para a calçada, da calçada para a rua. O que você acha que poderia ser feito, candidato, para minimizar essa situação e todo mundo ter mobilidade aí? Precisava investir em ciclovias. O primeiro passo, eu acho que a nossa cidade é uma cidade carente de ciclovias. Uma cidade que é uma cidade turística, que nós não temos ciclovias em lugar nenhum. Calçadas, teria que fazer incentivar o empresário a
padronizar as calçadas. Existe uma lei que é para padronizar as calçadas, mas isso não é fiscalizado. Ninguém fiscaliza isso. Isso aí não é executado nem pelo próprio município, nem pelo próprio executivo, né? Então, assim, a função nossa como vereador é cobrar que seja executado isso. E lá, olha, existe já as formas de padronizar isso, existe, está lá, são leis. Precisamos que seja executado com veemência. Olha, vamos fazer a calçada, o que podemos ajudar nisso aqui? É parte do executivo fazer isso. E isso vai facilitar a mobilidade. Porque a gente pega um exemplo claro, Cascavel hoje tem ciclovia para todo lado. Uma cidade aqui do lado. Exato. Uma cidade nova aqui do lado tem ciclovia para todo lado. Tem você consegue ter aqueles aplicativos de bike, para o pessoal ir de bike para um lado e para o outro. Nós não temos nada disso aqui na cidade, uma cidade turística. Você vai para qualquer outra cidade turística, você encontra isso. Cascavel aqui do lado não é uma cidade turística e tem isso. Então, é uma coisa que a gente precisa brigar muito, trabalhar muito, fiscalizar isso, em cima disso e cobrar. A nossa função de vereador é fiscalizar, é legislar. O que a gente hoje está vendo que não está sendo feito, né? Então, a gente precisa fazer... Se fala tanto aqui de ecologia, né, candidato? Mas não se mobiliza. Não se motiva, né? Como nós temos aqui em Foz do Iguaçu, temos a Cataratas, temos o Parque Nacional, que é um patrimônio, é um patrimônio nosso que está aqui, mundialmente falando, né? E nós não temos uma ciclovia, não temos nada que fala ecologicamente correto. Como que você vai mobilidade? Transporte coletivo. Nosso transporte coletivo é uma vergonha para a cidade turística como que é. Uns ônibus caindo aos pedaços, literalmente caindo aos pedaços, né? Caindo aos pedaços. Então, isso é falta de gestão. E a gente precisa atuar nesse setor, fiscalizando, cobrando, exigindo, verificando por que a gente gasta tanto em transporte coletivo, aonde a gente não existe um transporte coletivo. E isso é importantíssimo. Precisa ser olhado. Eu queria dar um tempinho aqui, candidato, porque eu preciso falar com o empreendedor, com o empresário, aquele que está criando uma marca, um produto. Você já criou embalagem, você já criou fachada, crachá para funcionário, tudo, mas você esqueceu de fazer um negócio muito importante, que é registrar o nome disso tudo. Registrar o nome da tua marca. Olha só o recado da Marx aí. Ei, a sua marca é como um filho. Não basta só dar um nome. É preciso registrar. Assim como cada cidadão precisa do registro do seu nome, a sua empresa também precisa de um registro exclusivo que proteja e valorize a sua marca. Registrar a sua marca é concretizar o seu sonho como empreendedor e ter a tranquilidade que o seu negócio vai crescer de forma segura. Não deixe a sua marca vulnerável para que outro registre aquilo que você conquistou com tanto trabalho. Nós aqui da Marx aguardamos você para proteger o seu bem maior. Marx Marcas e Patentes, presente aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná inteiro, no Brasil inteiro, gente. É a maior rede de franquias de registro de marca que também está chegando na Europa, viu? Quer garantir o nome do seu produto, o nome do seu serviço ou até mesmo o nome do seu podcast que você vai criar aqui comigo? Fala com o pessoal da Marx, que com certeza você vai fazer um ótimo negócio. Seguindo aqui com o nosso Pode Debater, hoje com Osni Moraes, do Podemos. Ele que fundou o Tubiacanga. Praticamente. Vamos falar de assistência social, candidato. Assistência social é algo realmente muito importante, porque quando a gente fala disso, a gente pensa que é só aquelas pessoas que estão na situação de vulnerabilidade ali nos bairros, né? Mas a gente tem uma situação aqui de fronteira aberta que realmente nos preocupa, né? Olha só, Foz do Iguaçu tem diariamente aos semáforos indígenas, cidadãos do Paraguai, como jovens, mulheres com crianças de colo pedindo esmola, pessoas totalmente vulneráveis ao tráfico humano e à prostituição infantil. No seu ponto de vista, candidato, como remediar essa situação? E que projeto que poderia ser criado para que essas pessoas saiam dessa situação de rua? Primeiramente, isso aí é um problema seríssimo na nossa cidade. Moradores de ruas, os indígenas dos semáforos, o pessoal do Paraguai que vem para cá pedir esmola, né? E a gente não vê nada sendo feito sobre esse assunto, né? Se normalizou, né, parece? Parece que tá tudo terra de ninguém, tá tudo certo, pode ficar ali, pode pedir, pode dar esmola, e as coisas não funcionam assim. A gente precisa o quê? Incentivar, primeiramente, eu acredito que precisa ter pessoas qualificadas para dar atenção para essas pessoas que estão no semáforo e tantos moradores de rua, que são vários. A gente está proliferando morador de rua na cidade, né? Uma cidade turística com morador de rua é uma vergonha, vamos dizer assim.
E a gente não vê uma ação efetiva para isso. Se não se vê uma ação efetiva com pessoas qualificadas, precisamos ter pessoas qualificadas. A gente vê que tem muitas ONGs hoje que estamos ajudando isso, ajudando aquilo. Mas e o poder público está ajudando o que essas ONGs? Então, assim, existe uma duplicidade de ajuda para essas pessoas e se tornou comum essas pessoas ficar pedindo dinheiro. Parece que virou até uma profissão isso. Nós precisamos tirar essas pessoas das ruas, fazer um cadastramento dessas pessoas, ver da onde vem, quem são essas pessoas, por que estão na rua. Nós não sabemos a história de cada um desses, por que estão vivendo na rua, qual que é a necessidade que essas pessoas têm, qual a assistência que o município pode dar. Eu trabalhei alguns anos na rodoviária, fui emissor de passagem rodoviária, tinha um programa da prefeitura, muitos anos atrás, que chegava os moradores de rua falando nessa pauta, que vinha para Foz do Iguaçu, a assistência social do município mandava de volta para a cidade, queria saber o porquê. Porque às vezes a pessoa veio com o intuito de Foz do Iguaçu, uma cidade próspera, uma cidade rica, que tem vários empregos, chega aqui sem qualificação nenhuma, acaba virando morador de rua. Tem que avisar o pessoal que essa já é a esperança de quem está aqui já. Exatamente. Então, assim, e a gente vê isso como esse programa existia alguns anos atrás. O pessoal, a assistência social pegava esse pessoal, cadastrava e mandava de volta para a sua origem. Sim. Porque às vezes a pessoa está aqui não por querer, porque não consegue voltar para a origem dela. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ser retomada, tem que ser analisada e tem que ser vista. E tem que ser tratado caso a caso, né? Caso a caso. Assim, um caso, o pessoal que vem do Paraguai, por que esse pessoal vem do Paraguai? Teria que ter uma fiscalização lá na barreira, lá na fronteira, dentro da nossa aduana, uma equipe de assistência social sabendo por que essas pessoas vêm todos os dias para cá. A gente tem que descobrir isso, fazer uma gestão e botar profissionais capacitados para essa situação. Não adianta você pegar um profissional que não tem qualificação nenhuma para atender aquela assistência social. Precisa qualificar as pessoas para dar um bom atendimento, né, da parte desse assistencialismo. Exatamente. Seguindo aqui com o nosso Pode Debater, vamos pegar mais uma pauta e vamos falar de segurança. Justamente por estarmos, aqui a gente estava falando de situação de fronteira agora mesmo, justamente por estarmos numa situação de fronteira, precisa ser pautado segurança pública, tanto nos bairros como também nas áreas mais periféricas, né? Aqui a gente tem a sorte de ter todas as forças de segurança, né? Foz é uma cidade que transmite muitas belezas naturais e um turismo de compras incrível, sendo o 5º principal destino mais procurado para o turismo e lazer do país. Quais ações e projetos poderiam ser implantadas para transmitir também mais segurança aos nossos visitantes, candidato? Segurança. Segurança é um assunto bem delicado de se falar, né? A nossa cidade é vulnerável à segurança, eu vejo hoje, né? Porque, veja só, nós precisamos unificar a segurança. Eu acredito muito nisso. Existia um trabalho de unificação das seguranças, tanto Guarda Municipal, quanto Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. E é isso fazer o quê? Dar condição para esse pessoal trabalhar junto com infraestrutura. A gente precisa ter infraestrutura, nós não temos infraestrutura. Agora, nossa Guarda Municipal hoje está capenga, a gente sabe disso, né? Não tem infraestrutura, não tem... Vou colocar mais os policiamentos ostensivos na rua. Isso para dar sensação de segurança. Monitoramento, a gente pode trabalhar com monitoramento, instalar câmeras de monitoramento para dar sensação de segurança. Porque nós estamos hoje... o comerciante não dorme em paz mais hoje porque ele tem a vidraça arrombada, porque não existe um posicionamento ostensivo. Então, precisa aparelhar melhor nossas forças de segurança, fazer com que a gente consiga dar o atendimento necessário. Quando você tem uma ronda ostensiva mais nos bairros, mais distritais, vamos dizer assim, e vai inibir o crime. Sem dúvida. Inibe o crime. Então, e trabalhar muito no quê? Nesse jovem que está lá, que está sem esporte, sem cultura, sem nada, que é ali que está vindo o crime. Eles estão sendo aliciados pelo crime hoje. Então, a gente tem que trabalhar nossas crianças que estão vindo ali, que é o nosso futuro, né? Exatamente. Para poder acabar com essa sensação de segurança aí. Exatamente, candidato. Realmente, a sensação... Não precisa estar prendendo toda hora. É a sensação de segurança. Nós não temos a sensação de segurança. É zero, exatamente, né? É zero. Eu não me sinto em segurança em Foz do Iguaçu. Né? Vamos falar de uma situação que está muito complicada em Foz do Iguaçu, que é a saúde, né? A saúde, sim, está respirando por ajuda de aparelhos, gente. Ninguém aguenta mais o tempo de espera para um exame. Ninguém aguenta mais o tempo de espera para uma cirurgia eletiva e assim sucessivamente. Tem pessoas morrendo em fila esperando. E não dá. Vamos lá, candidato, quais medidas de fiscalização
você sugere ser recorrente nas UPAs e nas UBSs de saúde? Saúde. Saúde hoje, na saúde, como você falou, Cristiano, a saúde hoje ela está na UTI. Já está na UTI em estado deplorável, vamos dizer assim, né? Porque, olha só, até a gente, nas nossas caminhadas aí, as pessoas falam assim, ó, precisamos de saúde. Porque não temos. Tem senhoras esperando o exame de saúde há mais de 2 anos, uma ecografia abdominal. Então, são pessoas carentes, que precisam ter isso. Tudo é questão, que eu falo assim, da saúde é questão de gestão. A gente sabe que é questão de gestão, a gente precisa fiscalizar, colocar profissionais dentro das UPAs, das UBS, capacitados, porque hoje o cidadão é maltratado. Né? Chega lá, não tem médico, não tem remédio, não tem um profissional para atender ele. O cidadão tem que escolher o horário de ficar doente hoje. Ele não tem mais um horário para ficar doente. Vou citar a OBS do Porto Belo. A OBS do Porto Belo foi reestruturada, foi feita... A estrutura está linda e maravilhosa, mas não tem profissional adequado lá dentro. Precisa de remédio, precisa de profissional, precisa de médico. Porto Belo tem um horário para atendimento, Califórnia tem outro horário para atendimento, Jardim tem outro horário para atendimento. Então, são horários para atendimento. Então, você tem que escolher o horário de ficar doente. O cidadão do Jardim Califórnia, ele só é atendido no período da tarde. Se ele ficar doente de manhã, ele vai ter que esperar até a tarde para ele poder ser atendido. Como é que um cidadão com uma doença, com uma enfermidade, que está sentindo dor, vai esperar o outro dia para ser atendido? Isso é questão de fiscalização. É questão de fiscalizar, de legislar, de ver o que... a estrutura está lá, bonita. Mas o que precisamos fazer para aquela estrutura funcionar? Precisamos de profissionais capacitados naquela estrutura. E a gente precisa ter essa fiscalização. Complicado, hein? Decidi que amanhã vou ficar doente, daí amanhã cedo eu vou lá. Amanhã à tarde eu estou doente, então eu posso consultar amanhã à tarde. Exatamente. É muito complicado. Gente, vamos dar um tempinho aqui que eu preciso dar um outro recado que é muito bacana. Você está querendo um uniforme bacana para você trabalhar? Seus filhos bonitinhos para a escola, tudo com uniforme novo? E aquele teu time de futebol que só perde no final de semana porque não tem um uniforme bacana. Sabe onde que você vai conseguir tudo isso? Lá na Statex. Dá uma olhadinha nesse recado aí. Estamos na Statex hoje, especificamente no setor de bordados. Quero fazer uma breve e rápida apresentação do que nós fabricamos, do que nós produzimos na linha têxtil. Jalecos para a área médica, estudantes, jaquetas japonas, uniformes escolares, camisetas promocionais personalizadas, serigrafia, bordado e sublimação. Nós atendemos os uniformes industriais, empresariais, escolares e tantos outros segmentos que utilizam dos uniformes para ter uma excelente identidade visual. Vista você também um bom uniforme. Venha para a Statex. Só quem fabrica vende mais barato. Um abraço a todos. Statex há 27 anos vestindo Foz do Iguaçu de um jeito novo, de um jeito diferente. Quer uma equipe bonita e uniformizada? Fala com o pessoal da Statex que eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio, viu? Seguindo aqui o nosso Pode Debater, hoje com o Osni de Moraes, do Podemos. Vamos sortear uma pauta aqui, vamos falar de turismo, gente. Turismo que é a veia propulsora da economia. Eu acho que 60% ou mais da economia de Foz do Iguaçu é movimentada pelo turismo, né? E aí eu deixo aberto aqui aos profissionais de turismo. Comentem aí o que vocês acham que poderia ser melhorado. Candidato, eu conheço pessoas que vivem em Foz há mais de 20 anos e que não conhecem os pontos turísticos da cidade. As crianças não têm acesso a conhecer a verdadeira estrutura turística que a cidade oferece. E eu queria perguntar, o que você acha dos valores que os pontos turísticos operam hoje para os moradores e lendeiros e qual seria a melhor medida para que todos tivessem acesso aos pontos turísticos de verdade?
Os valores, eu acho assim, é muito caro para o morador. É muito caro. A cidade turística, é uma cidade, a gente sabe que são os pontos turísticos super valorizados, vamos dizer assim, uma riqueza. Pegamos cataratas. Cataratas é a 7ª maravilha do mundo. E pessoas que não conhecem. Até a Dona Maria, lá na vila, que não conhece. Tem o seu Zé, que não sabe o que é cataratas e mora há 50 anos em Foz do Iguaçu. Então, isso teria que ter uma facilidade dos nossos governantes, do nosso executivo, que facilitasse algum programa de assistência social para levar essas pessoas para conhecer lá. Levar para conhecer as cataratas, porque com alguma parceria com todas as empresas privadas, que a gente sabe hoje que são empresas privadas que gerenciam isso tudo, mas que essas empresas... O que essas empresas estão dando de contrapartida para o município? Exato. Nós temos que ir lá fiscalizar e ver o que está dando de contrapartida. Não custava nada uma empresa das cataratas, por exemplo, disponibilizar um ônibus, pegar uma associação, um clube de mães, um clube do vovô, de terceira idade, e levar lá... Fazer o serviço por inteiro, né, candidato? Por inteiro, não pela metade. Não só levar nossas riquezas aqui. Porque você pagar o passe comunidade para uma pessoa com 3, 4 pessoas, uma família que vive de renda de salário mínimo, ele não consegue lá ver isso aí. Não consegue, impossível. Vai com 3 filhos, já dá lá... Vai pagar R$10 Vixe, 50 pila só de ônibus. Não tem condição. Então, precisa ter contrapartida, que existe um programa que essas empresas que estão explorando as nossas belezas, que elas tenham uma forma de devolver isso para a população. Exatamente. E isso é fiscalizando. Acho que cada empresa dessa tinha que ter no mínimo uns 2, 3 ônibus e colocar, à disposição semana do bairro, aquela... E deixar o ano todo, não é só o mês, não. Que nós, como legislador, podemos colocar isso de pauta e demanda. E criar... o turismo é a nossa grande fonte de renda. Hoje é turismo, Foz do Iguaçu. Sim. E a gente... não tem ônibus. Tem mecanismo para isso. Tem mecanismo. Hoje, quantos ônibus são apreendidos da Receita Federal, não é mesmo? Vários. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao Pode Debater e vamos falar de esporte. A gente sabe que esporte é vida, esporte é saúde. E também, gente, esporte, ele tira a possibilidade do jovem entrar no mundo da droga, né? No mundo do crime. E aí vem a outra parte. Mas tem incentivo? Quem é atleta hoje é incentivado? Tem incentivos a novos atletas? Candidato, em Foz do Iguaçu foram criados algumas quadras, campos, como também academia a céu aberto. É normal ver esses locais aí abandonados, né? Como vereador, você pensa em implementar algo para movimentar esses lugares, para fiscalizar esses lugares? Cristiano, questão do esporte, eu falo assim, tudo começa pelo esporte. Toda criança que é assistida pelo esporte, ele não é assistido pela droga. Não é absorvido pelo mundo do crime. Porque, você sabe, a criança na rua, o mundo do crime vai levar essa criança. Então, assim, as quadras estão abandonadas. Você sabe que a gente anda pela cidade, a gente vê. Algumas quadras foram feitas, alguns projetos foram feitos, mas não evolui isso. Por quê? O que precisa fazer isso? Precisa apoiar uma pessoa qualificada para cuidar daquilo lá. Se a gente tem lá, hoje, um programa de incentivo ao esporte, que dê condição para essas crianças estar lá com o monitor, com o professor, para cuidar disso, alguns programas, alguns projetos de incentivo ao esporte, tira essa criança da rua. Tirando essa criança da rua, vai evitar o crime. A gente vai fazer um todo, né? É um todo. Porque a criança ela vai estar envolvida com o esporte, ela não tem tempo para outras coisas. Ela está preocupada com aquilo. Alguns anos nós tínhamos as Olimpíadas do Saber nos colégios. As crianças elas se preparavam para aquelas Olimpíadas do Saber. Eu estou falando um pouco, estou puxando a sardinha para o meu prefeito, que é o Paulo, que implantou isso alguns anos atrás. Que a nossa coligação hoje defende o Paulo. Então, a gente sabe que o Paulo já fez e sabe como fazer. E tinha isso. As crianças participavam das Olimpíadas do Saber através do esporte. Era natação, era futebol, era basquete. E isso fazia... E as demais áreas também, né, do esporte. Isso fazia com que a criança queria se preparando para aquilo lá. E hoje nós temos um monte de quadra abandonada. Não temos quadra feita e abandonada. Nós estamos no Califórnia brigando por uma quadra de esporte lá, a Associação do Bairro briga por uma quadra de esporte lá há mais de 10 anos. Caramba. Não vem. E eu falo assim, e você pega a pasta de esporte, pô, dá para fazer. Tem condição de fazer. E tem como colocar um monitor para cuidar dessas crianças lá. É possível fazer. Quantos estagiários de educação física poderia, né? Poderia estar lá, estaria trabalhando, gerando renda, movimentando a economia local. Assistindo a sociedade. E tirando as crianças da rua. Bem isso. Candidato, eu queria dar mais um tempinho aqui. A gente está falando de esporte. Você quer que o teu filho
cresça saudável, praticando esporte, um judô, uma capoeira, tua filha fazendo balé. Olha só a estrutura fantástica que tem lá no Colégio Aquarela. Dá uma olhadinha. Se o que você busca para o seu filho é uma educação inovadora, que vai além do tradicional e capacita para os desafios do futuro, o Colégio Aquarela é a escolha certa. Com abordagem lúdica e uma estrutura cuidadosamente pensada para atender a todos os aspectos do desenvolvimento infantil, estamos preparados para formar cidadãos mais conscientes, criativos e capazes de transformar o mundo com soluções inovadoras. Então, se assim como nós, você deseja garantir as melhores oportunidades para um futuro brilhante, agende sua visita e venha conferir tudo de pertinho. Colégio Aquarela há mais de 30 anos com a estrutura fantástica, gente. Vai lá, você e tua família, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa estrutura. E hoje, aqui com o candidato Osni de Moraes, ele que fundou o Porto Belo, né, do Partido Podemos. Candidato, você tem exatos ali 4 minutos e meio para você conversar com o seu eleitorado, para você falar o seu número de urna e também dizer a eles o porquê que você deve ser o nosso vereador a partir do ano que vem, tá bom? O tempo é todo seu, fica à vontade. Obrigado. Meu amigo eleitor, hoje estamos aqui pedindo o seu apoio como candidato, o seu apoio como vereador. Porque eu não quero que você me apoie hoje e esqueça o Osni de Moraes como vereador. É muito importante o seu apoio hoje, o seu apoio depois, trazendo pautas para o nosso mandato, fazendo com que a gente fiscalize, porque a nossa função é fiscalizar o executivo. Nós precisamos fiscalizar o executivo. Nossa coligação hoje está com o Viva Foz, com o prefeito Paulo, um prefeito que já fez, que sabe fazer. O meu número é o 20222, eu me chamo Osni de Moraes. Conto muito com o seu apoio, para que a gente possa fazer a transformação que a nossa cidade precisa, a renovação que precisa da nossa cidade, com obras, com saneamento, com educação. Não falamos a pauta de educação, mas precisamos trabalhar em cima disso tudo, de infraestrutura. Nossas infraestruturas hoje estão tudo precárias. E eu venho aqui pedir seu voto, seu apoio, que vote nos candidatos da nossa coligação, no Osni de Moraes, o 20222, para que nós possamos fazer juntos essa transformação que a nossa cidade precisa. Porque o vereador não anda sozinho. Nós não andamos sozinhos, nós precisamos do apoio de cada um de vocês hoje e depois do nosso mandato. É muito importante que vocês escolham o seu candidato, escolham o Osni de Moraes para representar vocês na Câmara de Vereadores. Uma vez a gente está lá, a gente quer trabalhar em comum acordo com a comunidade, ouvindo as demandas, ouvindo os projetos de cada região. Porque o vereador não é de um bairro, não é de uma região, ele é de Foz do Iguaçu. É um vereador que é de Foz do Iguaçu, ele precisa muito de todos os iguaçuenses, para que a gente possa fazer um bom trabalho e para que esse trabalho aconteça, eu preciso do seu apoio. Eu preciso do seu apoio hoje e que nos apoiem, votando no 20222 e votando o nosso prefeito, a nossa coligação. Com o nosso prefeito Paulo, a gente consegue atender todas as demandas da nossa cidade e da nossa comunidade no modo geral. Fico muito agradecido e muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado ao Cristiano pelo espaço que nos cedeu aqui, que isso é muito importante para nós como candidato, estar aqui nesse espaço. E você, eleitor, não esqueça, no dia 6, estamos poucos dias, vote 20222, Osni de Moraes, para ser o seu vereador. Muito obrigado. Isso aí, candidato. Parabéns, que Deus abençoe a tua jornada. E fique sabendo, viu, candidato? Caso eleito, lá do outro lado, a gente está formando uma legião de pessoas que vai nos ajudar a cobrar, que vai nos ajudar a fazer o nosso papel também de cidadania, que é cobrar e fiscalizar o legislativo, né? Queridos amigos, espectadores que acompanham aqui o Pode Debater, você já deixou o seu comentário? Você já curtiu? Já se inscreveu no nosso canal? Não? Então faz isso aí que eu espero. Beleza? Fez, né? Agora compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, tá bom? Não esquece também de ativar as notificações e seguir as redes sociais lá do GiversCast. Gente, é uma alegria poder estar participando desse momento tão democrático para a nossa cidade, podendo levar opções, podendo levar algumas referências para vocês de candidatos a vereador à nossa cidade. Sabemos que esse período, para muitas pessoas, ele não é legal, ele não é interessante. Muitas pessoas não gostam de discutir, discutir religião, discutir time de futebol e política. Mas tem horas que algo tem que ser feito. Um momento tão importante para a nossa cidade, não tem como não olhar
para a política. Você vive política o resto dos 4 anos, né? Então é preciso você decidir agora, é preciso você participar desse momento democrático, escolher alguém que te representa, escolher alguém realmente ficha limpa, alguém que realmente vai te representar como candidato, como vereador, vai te representar realmente como vereador, uma pessoa que vai se preocupar com os bairros, com a nossa cidade, com a estrutura que a gente precisa para ter uma boa vida enquanto nós estivermos por aqui. Candidato, mais uma vez, muito obrigado pela participação, sorte e sucesso, e a todos que estão nos acompanhando, um forte abraço e um beijo no coração. Até o próximo episódio. Pode Debater. Um oferecimento. Marque-se, marcas e patentes. Colégio Aquarela. Estatex, uniformes e esportes. E Vaoro Arquitetura. Uma produção RP Comunicação.